Olá, amigos do canal Priapos, estamos em mais um daqueles meses coloridos do ano. E em abril foi escolhido como Abril Lilás para se falar sobre uma doença muito importante, principalmente porque atinge homens jovens, que é o câncer de testículo. O câncer de testículo ele tem uma importância porque atinge o homem numa idade muito precoce, por volta dos 15 aos 35 anos de idade. Apesar de ser um tumor raro, em torno de 1% dos tumores que atingem os homens, quer dizer, de todos os tumores que atingem os homens, de 1 a 1,5% são tumores de testículo. Então é um tumor raro, mas ele tem uma significância porque ele pega numa faixa etária onde a maior produtividade, está estudando, a pessoa está trabalhando, isso impacta diretamente na vida dela. E também porque atinge a idade fértil, né? Aquela idade onde o homem está procurando uma parceira, onde vai procurar ter filhos, então é uma coisa que acaba envolvendo outras pessoas até a formação da família. Tá? É um tumor muito agressivo, o tumor de testículo, ele tem um crescimento muito rápido. Eu não vou falar dos vários tipos de tumores aqui, é mais uma ideia geral para vocês, tá? Mas no geral eles são assim, tá? Todos eles são muito parecidos. Então são tumores de crescimento rápido, uma evolução rápida, então tem que se agir de uma maneira prestativa, de uma maneira que não fique enrolando com o diagnóstico, com o tratamento, que pode fazer a diferença na vida do paciente. E é um tumor de fácil diagnóstico, né? Convenhamos, é um tumor que está num órgão exposto. Então, o homem, assim como a mulher faz o seu exame de mama, um autoexame, o homem também deve fazer o seu exame no testículo. São órgãos que estão lá, estão expostos, eles são fáceis de ser tocados, de ser percebidos. E é interessante, é importante que o homem tenha essa percepção do seu próprio corpo. Tá? Não precisa pegar todo dia no testículo, toda hora, ver se tem alguma coisa, fazer isso uma coisa maluca na cabeça de vocês, mas eventualmente, de vez em quando, dá uma palpada, sentir como é que está o testículo, dê uma percebida. Estão sempre iguais, simétricos, parecidos, consistência deles normal, não está mudando a consistência, está tudo ok. Agora, se de repente aparece um nódulo, uma área que está endurecida no testículo, geralmente é bem duro, não necessariamente dolorido, às vezes não dói, a pessoa não percebe nada, só percebe mesmo o nódulo que está surgindo, ou se de repente o testículo começou a aumentar de tamanho desproporcionalmente, quer dizer, ele tinha um determinado tamanho, estavam parecidos os dois lados, e aí um dos lados começa a aumentar muito de tamanho. Isso é uma coisa que chama atenção, tá, pessoal? Não fiquem esperando, vão no urologista, vão tirar dúvida, na dúvida tem que procurar o médico. É melhor o médico examiná-lo e falar que não é nada, do que deixar passar um tumor e ir para lá tardiamente. Tá? E na suspeita de um tumor de testículo, a primeira conduta é procurar o médico, e o médico vai examiná-lo, vai ver o que acontece e vai pedir exames. Tá? É importante que exames sejam pedidos para tentar ver que tipo de tumor que é. Então são feitos exames de laboratoriais, são feitos exames de imagem, então a gente vai pedir exames de ultrassom do testículo, e outros exames também, porque às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas o problema está no testículo, ele está me pedindo um raio-x do pulmão, por quê? Porque a gente tem que ter um rastreamento de todo o corpo da pessoa. Então a gente tem que olhar o órgão em si, tem que ver se o testículo está com algum problema, e tem que ver para onde esse testículo manda metástases, quer dizer, se esse tumor for realmente um tumor de testículo, ele pode ir para outros órgãos. Então ele pode ir, por exemplo, para dentro do abdômen, que é um local comum, onde ele manda metástases, que são gânglios que se formam dentro da barriga do homem. Também pode ir para o pulmão, também pode ir para o cérebro. Então, a gente precisa de exames que examinem essas áreas, certo? Uma tomografia, uma ressonância, raio-x do pulmão, eventualmente uma tomografia do crânio, se tiver, ou uma ressonância, se tiver alguma suspeita, tá? Mas é importante que todo o organismo seja visto e que também esses exames vão servir de padrão de comparação, porque muitas vezes não tem nada, você olha e fala, tá ok, tá tudo bacana, não tem nenhuma alteração, mas o que vai dizer se o paciente realmente ficou curado é o tempo. Então o tempo é que vai dizer, após o tratamento desse paciente, como foi a sua evolução. Ele está indo bem, está tranquilo, os exames estão normais, não tem nada, ok, vamos tocando a vida.
Opa, peraí, ele está com alguma suspeita, ele fez um exame lá atrás que não tinha nada, agora ele fez o exame que apareceu alguma coisa, uma tomografia, por exemplo, uma ressonância, então a doença pode estar avançando, ela pode ter voltado e ela pode estar atingindo um outro local. E pode ser necessário algum tratamento complementar, com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, dependendo do tipo de tumor e da sua localização. Tá? O importante é que é um tumor que hoje a chance de cura é de mais de 90%. Então, quer dizer, um tumor que com todas as armas que nós temos hoje na medicina, a chance de curar o paciente é muito grande. Tá? Então é importante fazer o diagnóstico, é importante dar o tratamento correto, porque faz a diferença na vida do paciente. Tá? E ele vai levar uma vida normal, vai poder ter filhos e tudo mais. Com relação a essa parte da fertilidade, isso é uma outra coisa que também tem que ser conversado com o paciente, porque eventualmente pode atingir o outro testículo e os tratamentos também podem, por exemplo, uma quimioterapia, pode eventualmente atingir a produção dos espermatozoides. Então, muitas vezes a gente pode indicar para o paciente, por exemplo, a colheita e a preservação de sêmen, para que ele possa no futuro utilizar, por exemplo, para fazer uma inseminação artificial. Então a gente faz o tratamento do paciente, se eventualmente depois no futuro a gente perceber que o paciente ficou sem esperma, azoospermico, né? A gente pode usar esse banco de esperma dele para poder gerar um filho dele mesmo. E isso às vezes é importante para ele, para o casal, para a esposa, né? Para levar adiante a família. O tratamento geralmente é cirúrgico, então a primeira coisa que tem que ser feita é a retirada do testículo que está doente. E isso não se faz abrindo o escroto, tá? Porque a irrigação, as veias que vão para o testículo, elas não saem da bolsa, elas vêm de cima, da região inguinal, como se fosse um local, por exemplo, onde a gente tem as hérnias que são operadas, tá? É dali que vão os vasos sanguíneos para o testículo. Então a sua abordagem é por ali. Porque primeiro a gente tem que pegar esse feixe vascular para poder fechá-lo, para evitar que o tumor se espalhe pelo organismo. E é por ali que o testículo é retirado. Então, às vezes o paciente tem a ideia de que o tumor está no testículo e vai ser aberto o seu escroto, mas isso a gente não faz justamente para evitar que mude a drenagem linfática e se eventualmente aparecer algum tumor em outro local, isso daí não afete o que a natureza fez de drenagem e não atrapalhe no diagnóstico. O restante dos tratamentos vai depender da evolução do paciente. Se ele não tiver nada, é só acompanhamento. Depois de 5 anos o critério é de cura. Então, se não apareceu nada depois desse período, provavelmente ele vai estar curado. E se eventualmente aparecer alguma coisa, os exames vão mostrar. E aí pode ser necessário aquilo que eu falei, uma outra cirurgia complementar ou associação de quimioterapia ou radioterapia, dependendo do tumor. Tá? Mas lembrando vocês que é um tumor que pode ser curado na maioria das vezes. Por isso vale a pena investir, ficar em cima, e o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Tá ok, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida, procure seu urologista e mãos à obra. Não deixem de olhar seus testículos pelo menos uma vez por semana, está de bom tamanho. Tá bom? Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, considere mandar para os seus amigos e ativar o sininho do aviso aí dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.